aqui, né? Tá. Glória a Deus. Vamos trazer a palavra para o Senhor. É um momento sempre muito sério, né? É um momento assim que a gente ora muito, pede a Deus para falar conosco e nos capacitar para estar passando. E eu sempre peço, completando a oração que o Jussier falou: Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Toca no coração de cada um dos seus servos, porque eu creio que a tua palavra diz que não cai uma folha se não for pela tua vontade. Então, se cada um que está aqui, se cada um que está assistindo o vídeo através da internet, ou que vai assistir posteriormente, é porque o Senhor tem um propósito. Prepara o coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos começar dessa passagem que já é bem conhecida, que fala 5 pães e 2 peixes, né? É uma passagem que está nos 4 evangelhos. Se os irmãos quiserem sentar, fique à vontade. Está em João 6, 9 a 14. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai sentar os homens. E havia ali muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém. Como eu estava dizendo, essa passagem ela está nos 4 evangelhos. É uma passagem que me chamou a atenção inicialmente por um detalhe. A palavra de Deus, primeiro, ela diz aqui: os homens em número de quase 5.000. Naquela época eles sempre contavam os homens, né? Não se contava adultos, não. Quantos homens tinham? Tantos. Então nós podemos acreditar que tinha mais um tanto de mulheres que acompanhavam Jesus também, e mais um tanto de crianças. Mas interessante, o Senhor me fez pensar uma coisa: de tantas pessoas, um levou o lanche dele. Ele foi prudente. De 5.000 homens, um. Provavelmente outros devem ter levado, mas muitas vezes até guardado para si e tal. Mas esse rapaz, esse jovem, ele falou: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Eu particularmente, eu acredito que devia ter, contando mulheres e crianças, umas 10.000 pessoas. Eu tive calculando isso. Homem, quando está com fome mesmo, para comer quase 1 quilo é troco. Então eu posso dizer para vocês, irmãos, que eu creio que para todas as pessoas que estavam ali, esse milagre, o Senhor transformou 5 pães e 2 peixes em mais de 5 toneladas de comida, de pães e peixes. É um milagre enorme. E me veio à cabeça o seguinte: se alguém tivesse falado para esse jovem: você vai ajudar a alimentar as pessoas quando o Cristo estiver pregando, e ele pensasse assim: quantos virão? Quantos irão? 5.000. Falou: vou nada. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou levar comida para 5.000 pessoas? Mas aí o Senhor falou uma coisa muito séria. O Senhor não preocupou, não pediu para ele alimentar 5.000 pessoas. Ele falou: dê o que você tem. Deu 5 pães e os 2 peixes. Quem vai alimentar sou eu. A obra é minha, mas você vai participar. E hoje, ele está nos 4 evangelhos. Esse rapaz, se fala dele. É lógico que o milagre foi Jesus, mas essa pessoa, ela pôde participar. Com o mínimo, 5 pães e 2 peixes se alimentou
5.000 homens, fora crianças e mulheres. Eu, particularmente, como eu disse para vocês, eu acredito que devia ter umas 10.000 pessoas ali. E Jesus ficou pregando muito tempo. Eles estavam com muita fome. E Jesus ainda distribuiu para eles quanto eles queriam. Certo? E uma coisa fantástica. A palavra diz no final, aqui no 14, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Por causa desse milagre, milhares e milhares de pessoas se converteram, reconheceram que ele era o Cristo. Oh, glória a Deus! E esse jovem que levou 5 pães e 2 peixes, ele participou. A participação dele foi pequena, não importa. Ele participou, ele estava junto. E muitas vezes, como eu disse, se às vezes alguém tivesse perguntado para ele, falasse assim, mas você vai ajudar a alimentar 5.000 homens. Ele iria dizer assim, eu vou é nada. Como que eu vou alimentar um povo desse? Não tem como. Porque a gente às vezes olha para a nossa capacidade. Mas Jesus, ele não está preocupado com a minha capacidade, com a sua capacidade. Ele olha o seu coração disposto a fazer a obra dele, a participar da obra. Na realidade, Deus não precisaria de nenhum de nós. Deus poderia simplesmente falar para os anjos fazerem o que fosse, mas Ele quer que nós participemos da obra. Amém? E o importante é que nós tenhamos na cabeça o seguinte, que é o Senhor quem nos capacita a fazer a sua obra. Ele nos capacita. Amém? E Deus, irmãos, Ele não espera que façamos toda a sua obra, mas espera que estejamos dispostos a participar. Ele olha a disposição no teu coração, no meu coração. É isso que o Senhor olha. E eu não estou falando de fazer obras, não, às vezes coisas pequenas. Nós vamos ver que existe um ministério que é dado para todas as pessoas que aceitam o sacrifício de Cristo. Independente, se você falar assim, não, mas tal pessoa, todas as pessoas. E que, infelizmente, muitos assumem esse ministério somente em momentos difíceis. Mas amém. E quando Deus tocar no seu coração, meu irmão, no seu coração, minha irmã, para fazer a sua obra, simplesmente faça. Vá lá e faz. Certo? Não espere a excelência, ela virá no momento sério, certo? Tem uma frase que diz o seguinte, melhor o feito do que o perfeito. Melhor o feito do que o perfeito. Porque às vezes se nós formos esperar, sermos perfeitos em toda boa obra, nós nunca vamos fazer nada. Vocês já viram isso? Muitas vezes se aprende fazendo. Hoje nós estávamos conversando, o Risa, eu e a minha filha ali, que ela está fazendo administração na UFO, e nós falamos de alguns cursos. O ideal é, você fez o curso, vai trabalhar naquilo, vai fazendo, e a excelência vem. Quando Deus tocar no coração, vá e faça. Vá e faça. Nós não estamos especificando nada, porque é Deus quem toca no coração para fazer alguma coisa pela obra. Nós tínhamos uma pessoa que, ele se mudou daqui de Berlândia, mas o irmão Zé Luiz, que o ministério que ele tinha aqui na igreja, ele ficava na porta da igreja, recepcionando as pessoas. E tinha pessoas que vieram falar assim, eu precisava muito da recepção que eu tive, porque quando ele via uma pessoa, ele abraçava, de alegria que ele recebia, né? Cada um tem, eu já contei uma história de uma pessoa que eles só foram descobrir o que ele fazia na casa do Senhor depois que ele morreu. Porque quando ele morreu, a igreja começou a atrasar. Aí eles foram descobrir que ele era o primeiro irmão que chegava na igreja e o relógio estava atrasado. Ele ia lá simplesmente, acertava o relógio e ia orar. Só que as pessoas, quando chegavam, o horário estava certo.
o culto começava na hora certa, tudo corria na hora certa. Mas de dias e dias que ficava sem ter o culto, o relógio atrasava um pouco, então outra semana atrasava mais, até que eles falaram, quem fazia era o irmão. Olha o ministério, coisa aparentemente boba, né? Glória a Deus. E outra coisa, irmãos, a palavra de Deus diz em João 15:5, esse versículo me chama muita atenção. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Na realidade, nós somos ramos enxertados na videira, né? O que é um ramo enxertado? É aquele ramo que não era da videira. Eles fazem um corte, enxerta ele na videira e coloca, e esse ramo começa a produzir. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Sempre que o Senhor tocar no teu coração, meu irmão, sempre que Ele tocar no teu coração, minha irmã, eu quero dizer para você, o Senhor é quem vai te capacitar, porque se não for pelo Senhor, você não faz nada, nós não podemos nada. A palavra de Deus diz, a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. E glória a Deus pela misericórdia, que do alto da glória o Senhor olha a cada um de nós. Eu me lembrei de às vezes nós pensamos, não, eu posso fazer isso, eu posso fazer tudo. Eu vou falar, irmão, hoje tem coisas que são naturais para nós, que se não for pela misericórdia do Senhor, nós não fazemos. Às vezes nós levantamos, vamos ali, pegamos um copo d'água e bebe. Simples. Se não for a misericórdia do Senhor, nem isso às vezes. Eu vi um vídeo há pouco tempo, de uma cobra que tem lá na Ásia, se não me engano, norte da África, pedaço da Ásia, aquela coisa ali, que é uma cobra mansa, uma cobra boba, que durante o dia você chega, você empurra ela para cá, você pega, põe aqui, vai, faz nada, mas à noite essa cobra fica doida, ela fica agressiva, e ela tem um veneno que vai paralisando toda a musculatura da pessoa. E aí o que acontece? No local onde tem essa cobra, normalmente as pessoas dormem tipo um colchonete no chão, e essa cobra entra lá, a pessoa dormindo, esbarra, a cobra pica, e ele vai paralisando o corpo todinho, até um ponto de paralisar o peitoral, a pessoa morre por asfixia, antes de morrer por causa vamos dizer assim, tal. Mas o veneno mata dessa forma, quer dizer, a pessoa não dá conta de fazer mais nada. Às vezes pode pensar assim, mas é uma coisa muito longe. Não, vamos falar em coisa perto. Vocês já viram alguém que já teve, por exemplo, um AVC? Às vezes a pessoa fica com a sequela, ela tem um braço, ela tem uma perna e tal, mas ali ela não consegue nem movimentar. Tudo, hoje, se nós fazemos qualquer coisa é porque Deus nos capacita. Amém? Deus nos capacita. Pela misericórdia dele. O ideal, até, eu me lembrei agora, uma vez eu vi um médico falando, o ideal é quando nós temos os órgãos invisíveis. O que é um órgão invisível? É um órgão que você não percebe que você tem ele. Por exemplo, ninguém percebe agora que tem um rim. Ninguém percebe agora que você tem um coração batendo dentro do seu peito. Porque se você começar a sentir o coração batendo, opa, peraí, alguma coisa está errada, né? Mas glória a Deus. Agora, muitos irmãos, infelizmente, muitas pessoas acham que fazem muito pelo reino, mas o resultado da obra sempre é infinitamente maior do que nós investimos. Eu falo, isso aqui me chamou a atenção porque eu conheci pessoas que falavam, eu faço, e eu vou, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso na obra do Senhor, isso é dificultoso, mas amém, né? Meu irmão, tudo que você fizer é como um investimento maravilhoso. E nunca, tudo que você fizer é pouco, perto do que o Senhor fez na sua vida. Perto do que o Senhor fez na sua vida é insignificante. Mas essa questão foi questionada por Pedro. Em Mateus 19, 27 a 30, Pedro, respondendo, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória,
também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Meus irmãos, olha aqui, que maravilhoso isso. Receberá 100 vezes tanto. Sempre que se fala assim, você vai receber 100 vezes mais, quer dizer que é uma quantidade muito grande. E principalmente, herdará a vida eterna. Isso, irmãos, quando a palavra de Deus diz o seguinte: tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos. Muitas vezes, quando nós aceitamos o Senhor, cria-se um atrito entre, às vezes, alguma pessoa da família, cria-se atrito, pai com filho, filho com pai, com genro com nora, e assim vamos. É um problema? É, mas esse já é um ministério. Dê o testemunho, às vezes é isso que o Senhor quer de você. Dê o seu testemunho. Dê o seu testemunho ao vizinho do lado, ao vizinho da frente, ao colega do trabalho. Seja o que for. Mas gerou um problema sério. Descansa. Cumpra a vontade de Deus na sua vida. Aleluia. Isso é uma promessa de Deus. E isso foi uma promessa de Cristo. E todas as bênçãos do Senhor, Deus não deixa de cumprir nenhuma. Mas todas as promessas são condicionais. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Israel. Lá em Deuteronômio, enquanto o povo ainda estava no deserto, a palavra do Senhor disse, vamos aqui, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Nós seguirmos ao Senhor é a proposta de Cristo para cada um de nós. E Ele fala, isso é bênção na sua vida. Se você não quiser, não é obrigado, mas é uma proposta que eu tenho. Fica comigo. Uma vez eu vi um pastor falando que nós realmente somos como um peixe vivendo dentro da água. E como se Deus falasse para esse peixe, você tem que viver dentro da água. Se você quiser pular fora, tudo bem. Mas para você ter vida, é na água. E às vezes naquela água o peixe nem percebe que está ali dentro. Mas quando ele sai, ele vai sentir todo aquele desespero. E Deus falou. Quando nós podemos ver isso na palavra com relação a Israel, que enquanto Israel se comprometia e vivia dentro da vontade de Deus, Israel vivia a sua plenitude, vivia paz, vivia uma abundância, uma prosperidade incrível. Quando se afastavam, normalmente quando a geração mudava e ela ia se afastando de Deus, a situação virava. Quando voltava para os caminhos do Senhor, era maravilhoso. E a história de Israel vai até que o templo foi destruído, a volta, e assim foi. E isso, o Israel, nós temos que nos espelhar no que foi Israel, na vida pessoal de cada um de nós. Quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa vida melhora. Nós temos mais paz, nós temos mais tranquilidade. Quando nós nos afastamos, com certeza, nós nos afastamos da vida eterna. E por isso que a palavra de Deus diz, tomo hoje por testemunhas contra vós, que isso pode ser um decreto, olha, eu falei para você. Amém? E em Mateus 13, 44 a 46, a palavra diz assim: o reino dos céus é como um tesouro, escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Nós buscarmos estar na presença do Senhor é semelhante a essa pessoa que achou esse grande tesouro.
é semelhante a isso que achou uma grande pérola. E eu quero dizer para você, meu irmão, e para minha irmã, vivermos, fazermos a vontade do Senhor, cumprir a vontade dEle na nossa vida, é uma questão até de inteligência. É uma questão de inteligência. Fazer a obra do Senhor é como se alguém chegasse para você, vamos dizer assim, se um anjo chegasse agora, entregasse para você, fala assim: eu vou te dar o resultado da Mega Sena acumulada da virada do ano. Esse é o resultado. Você vai fazer, você vai só depositar o valor de uma aposta. Você nem está apostando, porque é certeza que vai sair o prêmio. Talvez seria até um prêmio até maior do que isso. Seria uma questão de inteligência. Você vai, registra, opa, deu 500 milhões. Que maravilha. Porque o que Deus tem preparado, nós não temos a verdadeira noção do que é. Vocês já viram alguma pessoa quando ela tem uma experiência assim, uma experiência mais profunda com Deus, como que ela fica? Ela fica maravilhada, ela fala: nossa, hoje eu vi um vídeo de uma Sara, que ela teve essa experiência. Ela pedia: Senhor, não vai embora não, que eu quero continuar sentindo. Ela sozinha no quarto. Ela falou que ela já estava sentindo até falta de ar de tão... Mas ela falou assim: não vai não, eu quero sentir, continuar. E eu quero dizer para você, eu comparo que é uma questão de inteligência. O Senhor me levou a pensar nisso. Imagina um filho de uma família bem abastada, mas infelizmente esse filho se envolve com drogas, e ele sai de casa e vai viver na vida, e vai viver na rua, e vai viver aquela vida que a gente sabe. Quando você olha para essa pessoa, não bate no coração falar assim: gente, por que ele não larga isso e volta para a casa do pai dele? Por que ele não firma nos caminhos fica junto com o pai? No casa do pai dele, ele tinha uma cama, ele tinha roupa, ele tinha comida, ele tinha saúde, ele tinha segurança. Eu quero dizer que há uma diferença dessa forma. E da agora para frente eu vou mostrar para vocês o quanto é maravilhoso buscar estar cada vez mais na presença do Senhor e fazendo a vontade dEle. Aleluia. Um exemplo que nós temos, quando a pessoa reconhece o que Deus fez, o que Cristo fez por cada um de nós. Da passagem, em João 12, 3-8. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito valor, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. E então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, essa passagem, existem duas passagens em que se lavou os pés de Jesus dessa forma. A palavra de Deus tem uma que era uma mulher pecadora, que lavou com as lágrimas, e tem essa Maria, irmã de Lázaro, que lavou com perfume. A palavra de Deus, nardo puro, de muito valor. Eu já vi pessoas, teólogos estudando, falando que era um valor de um salário que seria referente a um salário de um ano, esse perfume que foi usado. E a palavra ainda diz assim: encheu-se a casa do cheiro desse perfume. Encheu a casa. E aí, mas por que ela fez isso? Porque ela viu o que Cristo fez na vida dela. E ela falou: gente, o mínimo que eu posso fazer é isso. Lavou, chorou. E Cristo falou assim: permita que ela faça, não impeça. Porque pobres, isso tem direto, mas a mim é agora que ela tem. Pouco tempo depois, Jesus foi morto. E
como eu disse, no fim o perfume para lavar os pés de Jesus ficou barato. Havia uma gratidão verdadeira no coração dela. Por isso que ela fez isso. Uma gratidão verdadeira. Oh, Pai. Mas infelizmente, irmãos, muitos acham que o que podem fazer não vale nada. E outros que estão fazendo muito. Infelizmente, eu já vi pessoas falando, só porque foi na igreja, falou assim, já fiz meu compromisso dessa semana. Enquanto que a palavra de Deus diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que o Senhor procura é aquele que diz assim, eu me alegrei porque eu vou na casa do Senhor. Eu vou poder adorar o meu Deus, eu vou poder glorificar o meu Deus, eu vou louvar o meu Deus, eu vou encontrar aqueles que meu Deus ama. Amém? Eu vou encontrar os que Deus ama, eu vou glorificar o nome dele junto com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. E tudo, irmãos, que fizermos pela obra do Senhor será pouco, principalmente comparado com o que Cristo fez por nós na cruz. Ele nos livrou do inferno, e o livramento do inferno não tem preço. Lembra de uma propaganda? Algumas pessoas aqui vão lembrar. Comprar um tênis, tantos reais. Comprar uma roupa de academia, tantos reais. Conseguir chegar no shape, não tem preço. Algumas coisas desse sentido, né? A mãe falar assim, fazer um bolo ficou em tantos reais. Fazer um café e tal. Ver a alegria dos meus filhos, não tem preço. E eu quero dizer para você, irmão, o livramento do inferno não tem preço. Eu sempre comparo que a pessoa que não se livrar do inferno, porque todos nós nascemos pecadores e condenados ao inferno, o que Cristo fez foi nos livrar e nos resgatar, certo? Eu sempre comparo com a agonia daquele peixe que eu dei o exemplo há pouco tempo, alguns minutos, que pulou do aquário e ficou se debatendo numa mesa. A água está aqui do lado. Se alguém não vier e pegar e jogar na água, o inferno vai ser uma coisa nesse nível para mais. Só que o peixe morre, e quem estiver no inferno não vai morrer. Ele vai, o que a palavra diz, vai ter a morte eterna. É esse sofrimento eterno de estar longe de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mas pelo sacrifício que Cristo fez, nós não somos mais servos do pecado. Agora nós somos servos de Deus. Eu me lembro muito bem que no mês passado eu dei um testemunho aqui que eu não gostava, antes de converter, eu não gostava e não suportava conversar com crente. Não gostava mesmo, em hipótese nenhuma. E depois eu virei crente. E eu me lembro que eu comecei a frequentar uma igreja, e eu fui daquela igreja e comecei a gostar. Que beleza e tal. Aí um dia o pastor fez assim, alguém quer aceitar Jesus? Aceitar o sacrifício de Cristo? Você vai ser filho de Deus e tal. E eu levantei e fui. E quando eu levantei, foi mais uma, duas pessoas, que eu lembro que eu olhei assim, e o povo tudo sentado. Eu falei assim, gente, mas que povo bobo. Que povo bobo. Você vai deixar de ser escravo do diabo para ser filho de Deus? Esse povo não quer, mas é porque eles já tinham aceitado, entendeu? Aí eu fui, aceitei, e eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu sei que eu falei assim, eu quero. Como é que é, eu não sei, mas eu quero. Opa, peraí, eu vou ser filho de Deus Altíssimo, eu quero, lógico. E estamos aqui, orei e tal. Quando eu voltei, o povo fazendo festa, eu falei assim, eu aceitei, mas vocês não entendi, vocês, vai ser bobo lá na frente. Meus irmãos, essa frase, não somos servos do pecado, mas nós somos agora servos de Deus. E quando você é servo, a palavra de Deus diz isso em Romanos 6:22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, ao lado do nosso Deus. Opa, aleluia. Aquela condenação que havia a cada um de nós,
ela deixou de existir. Porque agora, não mais ir para o inferno, nós vamos para a glória. E todo servo deve estar, irmãos, constantemente prudente, igual aquela parábola dos 2 servos. Jesus, o Senhor está demorando, ele começou a maltratar os outros servos e tal. Quando o Senhor chegou, deu problema. Tem que estar preparados para a volta do Senhor, como diz na palavra das 10 virgens. Isso é uma coisa que nós temos que ter constantemente. Aceitei o sacrifício de Cristo? Amém. Sou servo do Senhor? Amém. Eu vou fazer a obra do Senhor? Amém. Estamos aqui, vamos fazer. Mas aí, sempre fazendo a obra com excelência. E a palavra de Deus diz uma coisa: disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, essa é aquela passagem dos 5, 2 e 1 talentos, passagem dos talentos. Disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Tome aqui o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe o que tem os 10 talentos. O triste é isso aqui: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Muitas pessoas veem essa passagem e pensam: gente, mas esse servo é muito ruim, ele é muito duro. Não, faltou simplesmente esse senhor, né? É muito duro, muito sério, muito vingativo. Não, a palavra diz simplesmente: se ele tivesse colocado com os banqueiros, recebido pelo menos o juro, tipo assim, eu fiz com alguma coisa, ele não teria tido essa coisa. E eu quero dizer para vocês uma coisa: no mínimo, o Senhor espera que nós entreguemos os juros do que foi confiado. O juro seria o mínimo do mínimo do mínimo. Todos nós temos, pelo menos, um ministério na obra do Senhor, que é a intercessão. Todos temos um ministério, que é a intercessão. Todos nós podemos colocar nossos joelhos no chão, nós podemos interceder por cada um da nossa família, nós podemos interceder por cada um dos nossos conhecidos, colegas, parentes. Quem aqui tem uma pessoa, pode falar assim: não, todas as pessoas que eu conheço estão na presença do Senhor? Você conhece alguém que possa dizer isso? Então, no mínimo, você tem uma pessoa para interceder por ela. Nós temos que interceder por Israel, nós temos que interceder pelo nosso país. Isso o Senhor espera, intercessão. E a intercessão é um relacionamento com Deus também. Senhor, o Senhor ama essa vida, Cristo morreu por ela, cumpra-se a obra, a tua redenção na vida dela, Pai. Se não for eu a pessoa própria para estar levando a tua palavra, coloca alguém que está. O Senhor espera, no mínimo, a intercessão. Eu me lembro de uma passagem de uma senhora que já tinha seus 10 anos, muito debilitada. Ela ficava num quarto, ela não conseguia sair da cama, uma pessoa bem debilitada mesmo. E ela perguntou para Deus: o que eu faço? O que eu faço, Senhor? Porque eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo fazer nada. E ela orando, intercedendo, e Deus falou para ela: escreve cartas aos presos. Tinha um presídio muito grande, próximo à cidade que ela morava, e presídio de alta periculosidade. Pessoas que fizeram as coisas mais terríveis, assassinos, assaltantes, aquele que fez coisa triste mesmo, coisa terrível, condenados a trocentos e trocentos anos cada um deles. Pessoas tinham medo de ir nesse presídio, e ela começou a escrever cartas e mandava para o presídio, escreveu cartas e mandava. Ela deu
5 pães e os 2 peixinhos que ela tinha. Todo dia ela punha 5 pães e 2 peixinhos, cada carta que ela escrevia, e mandava. Um dia um missionário foi convidado, o Senhor tocou no coração dele para ir lá, pregar, fazer a obra naquilo. E ele já com medo das pessoas em volta desse missionário, preocupadas também. Quando chegaram lá, foi pregar a palavra, e com medo daquela escolta, aquela coisa e tal, chegou no pátio do presídio, centenas, cada homem, tudo assim, judiado da vida, que fizeram coisas terríveis, com terríveis crimes nas costas, com uma Bíblia na mão, esperando. Nossa, nós orávamos para que o Senhor viesse, e orou, e foi uma bênção, e houve uma pregação, é fantástico, o mover de Deus naquele presídio, maravilhoso, e ele não entendeu. E depois ele foi descobrir, foi conversando com os pedentes, falou, olha, foi a senhora que mandou, e ele foi atrás dessa senhora e descobriu. E pelas orações dessa mulher, pelas cartas que ela escrevia, quando essa carta chegava nas mãos dos presos, eles liam, e o Espírito Santo tocava no coração dele e transformava a vida dele. Ele deixava de ser um servo do inimigo, um servo do pecado, para ser um filho de Deus. Mas quem que Deus usou? Foi um missionário? Não. Foi uma senhora que não conseguia sair do quarto, mas que Deus tocou no coração dela e disse, escreve cartas. E ela escreveu cartas. E ela colocou ali os 5 pães e os 2 peixinhos que ela tinha. Amém? Glória a Deus, Senhor. Deus revelará ao que buscar quais os talentos que Ele concedeu a cada um de nós. O que nós não podemos é deixar os talentos enterrados. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor me capacita, Senhor? Vamos fazer. Me capacita, Senhor. Se simplesmente seguirmos os ensinamentos da palavra de Deus, nós já seremos abençoados. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós deixamos de ser servos do pecado, servos do diabo, para ser servos de Deus. Mas o Senhor, na realidade, Ele tem um plano melhor ainda para cada um de nós. Ele não nos chama para sermos simplesmente servos. Ele nos chamou para sermos filhos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, aos que creem no sacrifício de Cristo naquela cruz. Oh Pai, obrigado. E há uma grande diferença entre ser somente servo e ser filho. E eu disse aqui bem, somente servo, porque o filho ele continua também sendo um servo, ele trabalha junto na obra do Senhor. E um exemplo muito clássico que nós temos disso está no filho pródigo. No final, o filho, todos conhecem essa passagem, o filho chega para o pai e fala assim, me dá a minha herança. Para começo de conversa, herança é quando o pai morre. Aí o filho tem uma herança. E ele pegou essa herança, a parte dele, saiu, gastou, destruiu tudo, gastou com o que não devia. No fim, ele não agiu como um filho. Ele negou a paternidade do pai mesmo. Ele se preocupou com o financeiro. Mas no fim, ele quis voltar para ser, no mínimo, como servos do pai dele. Ele mesmo dizia, eu não sou digno de ser filho, de ser chamado filho. Mas aí tem uma coisa que chama muita atenção. Saindo do seu pai, rogava, falando já com o outro filho que ficou com ele, que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que te desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Esse filho,
ele não entendeu que ele era filho. E eu estava pensando muito nisso. Um filho, vamos dizer assim, numa casa, tem a família, pai, mãe, filhos e tal. A gente olha e pensa assim, tudo que tem na casa são dos pais e dos filhos e tal. Nunca que um filho tem que chegar e falar assim, pai, eu queria assistir televisão, eu posso sentar no sofá para assistir televisão? Pai, eu preciso tomar um banho, eu posso usar o chuveiro para tomar um banho? Não, é de todo mundo. Você só não tem, vamos dizer assim, você só não vai ser um herdeiro que vai receber a sua herança, mas tudo que você tem é do pai e dos filhos, e Deus deixa separado para que se use. Se um filho perguntar para um pai, fala, pai, eu posso assistir televisão? Na segunda, terceira vez, o pai vai dar até uma bronca no filho, concorda? E Deus tem preparado coisas maravilhosas para cada um de nós. E no dia que nós realmente entendermos, eu sou filho, e eu vou fazer aquilo que o pai tem para mim. Ele disse aqui, tu estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Às vezes poderia acontecer ele falar assim, eu queria um cabrito. Às vezes o pai poderia falar assim, meu filho, que dia que você vai precisar do cabrito? Eu vou precisar na semana que vem. Combinado. Semana que vem você vai receber o cabrito. Ou o pai poderia olhar e falar assim, vamos organizar essa festa para o mês que vem? O que você quer fazer? E o pai ia ver o melhor momento, não fazer de qualquer forma. Mas o importante era esse filho ter entendido que o pai ama o outro filho que chegou. Ele deveria amar também. E ele ter o entendimento que tudo que tinha ali era do pai dele? Era, mas era dele também. É diferente você servir ao Senhor como servo e servir como filho. O primeiro filho aqui queria voltar a ser um servo, enquanto o segundo nem entendeu o que é ser filho. E Deus tem bênção que nem podemos imaginar preparadas para cada um de nós. Oh, glória a Deus. E a palavra ainda diz, como filhos, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, porque também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus, nós somos cordeiros com Cristo. Toda a obra do Senhor, Deus tem, como um pai tem para o filho, fala, tudo que eu tenho, eu quero fazer para o meu filho, eu quero que o meu filho tenha o melhor. Vocês já viram isso, o pai falando, eu quero que o meu filho tenha o melhor. E ele faz para que o filho tenha o melhor. Mas é importante que o filho tenha o entendimento, um coração. Tudo o que agrada o coração do pai. No nosso coração tem que ser o seguinte, eu quero fazer aquilo que vai agradar o meu pai, porque o meu pai faz tudo para me agradar. Esse é o seu filho, esse é seu filho, certo? E em João, a palavra de Deus, João 4, 23 a 24, mas a palavra vem agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Deus procura quem o adore como filho e não simplesmente como um servo. Quando nós colocamos isso aqui, uma explicação simples, o servo ele faz muitas vezes esperando um pagamento. Vocês já viram aquela pessoa que fala assim, eu vou jejuar porque eu quero ser abençoado com isso, isso e isso. O ideal que o Senhor espera é o quê? Jejua para ter mais intimidade com Deus e fala, Senhor, se agradar ao teu coração, eu quero isso, isso e isso. Mas e se não vier?
eu vou te adorar do mesmo jeito, Senhor. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus te abençoa. Eu me lembro de uma das primeiras pregações, quando eu converti. O irmão falou o seguinte: quando você busca o Senhor, você pede alguma coisa para Deus, das duas coisas, uma o Senhor faz. Ou Ele realiza aquilo que está no seu coração, ou Ele tira aquele desejo do seu coração. Ou Ele realiza, ou Ele tira esse desejo. Ah, Senhor, eu quero ter eu quero saltar de paraquedas. Aí Deus vai e fala assim: não vai dar certo. Ah, eu quero pilotar um avião. Não vai dar certo. Deus simplesmente tira aquele desejo do coração. Tira o desejo do coração. Ou capacita a pessoa a ter um avião, voar. Eu estou falando de coisas. De repente a pessoa fala assim: Senhor, eu quero, sei lá, alguma coisa que vá ser ruim. Deus às vezes pode capacitar essa pessoa, ou pode tirar do coração dela. E o servo, ele espera muitas vezes como se fosse um pagamento. Muitas vezes, muitas pessoas olham, pensam assim: um relacionamento com Deus é como uma conta de banco. O tanto que eu vou acreditando, o tanto que eu tenho de saldo, o tanto que eu posso sacar, o tanto. Não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona com Deus. Quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais você busca o Senhor, mais Ele te abençoa. Mas não é pelo que você faz, é pelo que você reconhece que Ele é, e não pelo que Ele tem, ou pode, ou faz na sua vida, mas pelo que é. Ele é uma pessoa que te ama de uma forma desmedida. Ele é como aquela pessoa, vamos imaginar uma pessoa que fosse milionária, e você tivesse com um problema de saúde, precisasse fazer uma cirurgia caríssima. Ele não tem obrigação nenhuma de pagar essa cirurgia, mas ele olha para você e fala assim: eu vou fazer para você. Eu vou fazer para você. Ah, mas eu vou fazer, eu vou pagar para você. Ah, mas é pelo que ele fez? Não, é porque ele não tinha necessidade nenhuma, mas ele tinha um coração que ele quis te ajudar. Ele quis fazer por você. Ah, mas e se ele não fosse bilionário? Ele tivesse só um pouquinho de dinheiro? Ele ia tentar fazer da mesma forma. No nosso caso aqui, Deus, Ele é infinito em poder e em misericórdia. Eu comparo muito isso com o filho, comparando servo e filho, porque caminham juntos, tá? É como uma grande empresa de um pai, tem uma empresa enorme, mas ele quer ensinar o filho. É filho? É. O filho entra como empregado na parte mais baixa da empresa, e vai galgando e vai aprendendo. Ele deixou de ser filho? Não. Mas ele está trabalhando como um servo ali também. Ele está tendo o salário do mês e tal, mas ele é filho. E eu vou dizer uma coisa mais importante para você, que é uma coisa que nós devemos até voltar nisso aqui. Imagina que essa pessoa não era filho. Ele foi trabalhar nessa empresa, nessa multinacional, e o dono da empresa, independente de quem é o CEO, não sei, o dono, ele olha e diz assim: eu vou te adotar. Eu vou te adotar. Precisava fazer isso? Não. Mas Ele te ama de uma forma que Ele foi e adota essa pessoa. Eu vou adorá-lo, eu vou estar feliz com Ele porque Ele fez isso ou porque Ele pode? Não. É porque Ele é, pelo amor que existe no coração dEle. Amém? É pelo amor que existe, pelo amor demonstrado no seu coração, por cada um de nós. Está aqui. Esse é o meu pai. Porque ele deixou de ser simplesmente um patrão, ele passou a ser pai. Pai. O pai, o filho é diferente. Às vezes um empregado, um servo, ele vai trabalhar. Agora nós temos uma escala 6 por 1,
que acabou, agora é 5x2, tá? Às vezes o pai ele vai olhar e falar assim, eu não tenho funcionário para trabalhar no sábado. O filho vai. E se o filho não for receber salário? O filho vai. Porque a obra, a empresa é de quem? É do pai também. É dele também. O que o Senhor espera de nós é que nós façamos a obra não preocupado, o que eu vou receber? Mas é porque eu tenho um Deus que fez maravilhas. Esse Deus ama várias pessoas. Eu vou fazer a obra para que essa obra toque no coração de várias pessoas. O máximo de pessoas possível. E se eu não receber nada? Eu já recebi a glória eterna. A vida eterna. Aleluia. Obrigado, meu Deus. E aí, meus irmãos, tem essa passagem do Senhor que parece ser muito difícil de vivê-la. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois dois mandamentos dependem, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, cumprir esses dois mandamentos é muito complicado. E eu vou dizer para você, somente um filho verdadeiro consegue amar quem o pai ama incondicionalmente. Quando você entende o que Deus fez por você e o que Ele espera que você faça, os 5 pães e os 2 peixinhos que você vai fazendo ali, gradativamente para o Senhor, é amar quem Ele ama. Quando nós olharmos cada pessoa, Deus ama essa pessoa, então eu tenho que amar também. Deus tem amor naquela vida, então eu também tenho que amá-la. E para encerrar, meus irmãos, nós temos um outro exemplo de que é um amor pela obra do Senhor, um coração grato, que está naquela passagem daquela mulherzinha da viúva pobre, que deu 2 moedinhas. A palavra de Deus diz aqui, colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor, perto do que se tinha para fazer naquele templo. Provavelmente essas 2 moedas não iam fazer a menor diferença, mas Jesus olhou e disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa as ofertas mais do que todos os outros, pois todos deram o que sobrava, mas ela na sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Ela tinha um coração grato ao Senhor, totalmente grato ao Senhor. Aleluia. O que ela fez, podemos comparar com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que era pouco, mas era o que ela tinha, e ela fez. O que eu vou fazer para a obra do Senhor? O que eu vou fazer por aquelas pessoas que o Senhor ama? É isso que o Senhor espera. E somente Deus sabe o verdadeiro valor do que fazemos na sua obra, porque Ele sonda o meu e o seu coração. Meus irmãos, o que o Senhor me tocou muito para falar não importa o que eu vou fazer na obra do Senhor, seja na casa, seja onde eu estiver, porque nós somos igreja aonde colocarmos a planta dos pés. Nós pregamos a palavra calado e falando. Aonde colocamos a planta dos pés, nós somos testemunhas. Amém? O ideal é que, onde você estiver, se você estiver reunião da sua família, trabalho, onde for, as pessoas têm que olhar e falar assim, alguma coisa tem de diferente nessa pessoa. Esse homem tem alguma coisa diferente, essa mulher tem alguma coisa diferente, eu gosto de falar com ele, eu gosto de falar com ela. Tem que ter. É isso. E preocupado em quê? Em fazer a vontade do Pai. Despertar no coração do outro, da outra pessoa, o desejo de conhecer o Deus que você serve. Despertar no coração dos outros. Que o Espírito Santo toque forte. Esse é a postura que o Senhor... O que eu vou fazer? Não importa. Aonde vou fazer? Não importa. Mas o que Deus tocar no teu coração, faça. Ah, mas eu acho que é muito pouco. Faça. Ah, eu acho que eu não tenho capacidade. Faça. O Senhor espera que você dê o primeiro passo. Da mesma forma para atravessar o Mar Vermelho. Dá o primeiro passo, o mar abre, você passa.
faça. O Senhor espera que você faça. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus amado, Deus soberano e Deus de glória, eu louvo e exalto o teu nome, Senhor. E clamo a Ti que nós tenhamos entendimento, que o Senhor nos chamou para sermos teus servos. E nós te louvamos e te agradecemos porque nos transformou de servos do inimigo para servos do Senhor. E não somente isso, o Senhor nos transformou nos chamou para sermos os teus filhos, Pai. Obrigado. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Dai-nos o entendimento e usa-nos para sermos instrumentos valiosos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus.